eu vou ter que gravar as aulas, tá? Então, a partir de agora, a gente inicia a aula, tá? É o que, papai? A partir de agora, as aulas vão ser gravadas para facilitar para os outros alunos que não conseguem acessar o Google Meet. E aí as aulas ficam gravadas para aqueles alunos que vão acessar através do Google Sala de Aula. E até para vocês, se quiserem recuperar alguma fala, algum assunto, essa aula vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula. Mas vejam bem, pessoal, antes da gente iniciar realmente o assunto dessa semana, eu preciso conversar com vocês sobre duas coisas que está relacionadas, na verdade, às atividades. Só quem me entregou a atividade da semana passada, e aí eu já entendi o caso do Gabriel, né, que estava sem internet, foi a Maria Amanda, tá? E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal, não deixem de realizar as atividades, tá? As atividades estão lá no Google Sala de Aula. Então, se alguém está com problema de acesso ao Google Sala de Aula ou aconteceu alguma coisa que não está conseguindo mais acessar, tem que falar comigo, porque aí eu vou estar disponibilizando da melhor forma para vocês fazerem a atividade. O que não pode fazer é deixar para lá, não fazer a atividade, tá? Porque senão vai acabar perdendo ponto. E aí, Gabriel, você já sabe que quando terminar a aula, você tem que ir lá falar comigo no privado, tá certo? Tá. Então, pessoal, lembrem-se, façam as atividades, porque senão, quando chegar no final desse bimestre, vocês vão acabar não tendo nota, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, que acabou dando uma certa confusão com as outras turmas. Quando eu postei a nota desse primeiro bimestre, né, que foi o bimestre que já passou, eu falei que quem tinha 6 pontos ou acima de 6 pontos estava aprovado. E quem tinha abaixo de 6 pontos estava reprovado. Quando eu falo que quando a pessoa está com menos de 6 pontos, está reprovado, não é reprovado no ano letivo. Eu quis dizer que vocês estavam reprovados no primeiro bimestre, que foi o que passou. Nós ainda temos 3 bimestres pela frente, tá certo? Então, só para não causar essa confusão, a gente participou do primeiro bimestre, tá? E a gente ainda tem mais 3 pela frente, certo? Então, vejam só, pessoal. O assunto dessa semana, ele é um assunto bastante interessante, Ô, porque... professor, Oi. então se passar nos outros e nada se eu não passar, então não passou? É assim. Deixa eu mostrar para você como é que acontece. A gente tem 4 bimestres no decorrer do ano. Cada bimestre tem 2 meses. Então, esse bimestre agora começa no finalzinho de maio, vai pegar junho e até metade de julho, tá? E aí, no final de cada bimestre, você tem, né, todos os alunos em todas as disciplinas têm que atingir até 6 pontos, com provas, trabalhos e atividades que vão sendo feitas. Se não atingir, você acaba devendo nota para o professor no bimestre. Tá, professor, o que é que acontece, né, se eu passar em todos os bimestres? No final, quando a gente juntar 6 mais 6 mais 6 e mais 6, que é dos 4 bimestres, você vai ter 24 pontos. Tendo 24 pontos, você está aprovado no final do ano. Aí vamos supor que você não passe no primeiro bimestre. Então, nos outros bimestres, você tem que tirar mais do que 6 pontos, que é a pontuação mínima para poder conseguir passar no bimestre. Porque aí vamos supor que você tire 7 pontos e esteja me devendo 1 ponto no primeiro bimestre. Então, esses 7 pontos que você acabou tirando no segundo bimestre, né, um exemplo, vai acabar cobrindo essa falta de pontos que estava no primeiro bimestre. Deu para entender, pessoal? Tem que tirar 6 pontos, tá, em cada bimestre. Se não tirar, fica devendo. E aí tem que tentar recuperar nos próximos com uma pontuação maior do que 6 pontos. Certo, pessoal? Uhum. Então, vejam só. O assunto dessa semana, na verdade, tem muito a ver com o assunto que nós estudamos na aula passada. E aí, só para relembrar, quem aqui sabe dizer, né, qual foi o assunto da semana passada? Vocês lembram? Acho que eu não posso esperar, não, professor, porque eu acho que eu fiquei sem internet, foi 2 dias. Certo, Paulo. Mas
Deixe-me ver aqui uma questão. Você estava presente na aula passada, viu? Tava? Estava sim. Deixa eu ver. Todos que estavam aqui estavam presentes na aula passada. O assunto da aula passada, né? Ele é muito importante porque foi um assunto onde nós falamos sobre vida e sobre seres vivos. Nós falamos, o assunto que foi trabalhado na aula passada, que foi estudado um pouco, é sobre biodiversidade e adaptação dos seres vivos. Quando nós vimos que a biodiversidade, na verdade, ela estuda essa variabilidade de espécies, tanto de animais, de plantas, que existem no nosso planeta. Né? Estudamos também um pouco sobre a adaptação dos seres vivos, que é muito importante quando nós falamos sobre vida, né, no nosso planeta Terra. Então, vejam bem, pessoal, o assunto dessa semana vai dar continuidade, só que nós vamos adentrar um pouco nesse universo dos animais, nesse universo dos seres vivos. O assunto, na verdade, da aula de hoje, ele está mais envolvido, né, com uma parte dos seres vivos que são considerados microscópicos, né, que são muito pequenos, na verdade. E a gente vai entender quais são esses tipos de seres vivos e vai estudar um pouquinho sobre eles. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aí que eu projetei um slide? Sim. Maravilha. Então, olha, a partir de agora, usem o caderno de vocês, se sintam à vontade para fazer perguntas, tá certo? E qualquer coisa, vocês podem falar que a gente vai discutindo, a gente vai falando e a gente vai conversando. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar um pouco, entender do que se trata, né, do que é composto, o que forma essa diversidade da vida microscópica, né? E aí, primeiramente, pessoal, o que vocês entendem quando nós falamos sobre diversidade da vida microscópica? Vocês sabem me dizer alguma coisa ou não conseguem perceber do que nós iremos tratar a partir de agora? Alguém tem uma ideia do que nós vamos estudar a partir de agora? Não, não. Não, né? Nunca ouvi falar, não. Certo. Isso faz parte, na verdade, né? Então, vocês precisam prestar bastante atenção, tá certo? Para aprender esse novo conteúdo, que ele é muito importante, né? E aí, pessoal, quando nós falamos sobre diversidade da vida microscópica, né? Nós estamos falando dos seres vivos, ou dos seres que não são considerados vivos, que são extremamente pequenos. E recebem, na verdade, esse nome porque eles só podem ser vistos através do microscópio eletrônico. Então, pessoal, o assunto da aula de hoje, né, diversidade da vida microscópica, nós, na verdade, vamos estudar aqueles seres vivos que só podem ser vistos através de um microscópio eletrônico. E aí, dentre eles, nós chamamos, né, são os protozoários, as bactérias, os vírus e os fungos, né? Os fungos a gente não vai estudar hoje, vai estudar semana que vem, porque os fungos ele tem uma organização mais complexa, tá? Mas por enquanto, na aula de hoje, nós só vamos estudar os protozoários, as bactérias e os fungos. E aí, pessoal, nós temos essas fotos aqui que são representativas, tá? Elas representam, tá? No real, na verdade, essas fotos, pessoal, como se fosse, como se nós estivéssemos vendo através do microscópio eletrônico. Porque esses seres vivos, nós não conseguimos vê-los a olho nu, porque são muito pequenos. E aí, essas fotos aqui representam como se eles fossem, como se nós estivéssemos vendo ele através do microscópio eletrônico. Então, por exemplo, aqui se trata de um vírus, tá? Aqui é a foto de um vírus. Aqui já é a foto de uma bactéria, essa aqui em azul. Essa verdinha aqui, né, é a foto de um protozoário. E essa outra aqui, na verdade, é a foto de vários fungos, tá? E aí, pessoal, primeiramente, para poder a gente tentar entender como é a organização desses seres vivos e qual a importância dele para a gente, nós precisamos entender o que é um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, pessoal, nada mais é do que um objeto que serve para ampliar coisas muito pequenas. Vocês aqui sabem o que é uma lupa? Já ouviram falar de lupa? E aí, pessoal, alguém aqui já ouviu falar sobre o que é uma lupa?
Uma lupa, pessoal, ela tem a capacidade de ampliar, né, algo que nós queremos ver. Então, de repente, vejam só essa imagem aqui. Vocês conseguem perceber que a letra que está aqui dentro da lupa, ela acaba ficando maior do que as outras letras que estão fora? Oi? Aqui, ó, eu perguntei a vocês, né, do que é que se trata. Se vocês já viram uma lupa? Já. Pronto. E aí a lupa, pessoal, para quem não conhece, ela é um objeto que amplia as coisas. Então, se vocês prestarem atenção aqui nessa imagem, nós vamos perceber, né, que essas letras que estão dentro da lupa aqui, elas estão maiores do que aqui estão fora, não é isso? Então, a lupa, ela serve justamente para isso, para fazer uma ampliação de alguma coisa que é pequena e que nós queremos ver. E aí, pessoal, falando sobre o microscópio eletrônico, é como se o microscópio ele fosse um objeto, né, que ampliasse muito mais do que a lupa e permitisse ver, por exemplo, as células da nossa pele, né? Permitisse ver esses seres que são tão microscópicos, né? E aí, o microscópio eletrônico, ele foi criado, né, na verdade, lá por volta de 1590, lá por volta do início, né, de quando se iniciou-se a colonização, por exemplo, aqui no Brasil. E aí eles tiveram dois criadores, chamados Dyson e Hans, e eles utilizaram várias lupas a fim de aproximar cada vez mais as coisas. E aí o microscópio eletrônico, ele teve, por exemplo, as suas primeiras consequências quando o estudo sobre as células eles começaram a ser importantes. Então, aqui, pessoal, vejam bem a foto de um dos primeiros microscópios eletrônicos inventados. E tem um jogo, professor? Oi? O que é isso? Isso aqui é um microscópio eletrônico. É um objeto que serve para ampliar as coisas. De repente, você pega uma folha e aí você vê do que é que a folha ela é formada, né? As partes de uma folha, por exemplo. E aí, pessoal, para compreender melhor, vejam só. Vocês estão vendo que aqui embaixo nós temos o galho de uma árvore? Sim. Pois bem, o microscópio eletrônico, pessoal, faz com que, quando nós aproximemos, né? Quando nós coloquemos o microscópio eletrônico nessa folha dessa árvore, nós a vejamos dessa forma que está aqui nessa outra imagem maior. Vocês estão vendo que está cheio de pedacinhos bem pequenos? Sim. Pronto. É isso que o microscópio eletrônico faz, pessoal. Imaginem vocês aí, na casa de vocês. Peguem a folha de uma árvore, por exemplo, de um cajueiro. Tá? Quando a gente coloca no microscópio eletrônico, o que nós vamos ver, na verdade, não é mais a folha. São as partes das folhas. Tá? São essas partes... Desse aí dá para ver a lua bem de pertinho, será? Olha, não dá... Porque o objeto microscópio eletrônico, ele tem que ser colocado numa bancada. Mas aí nós vemos, por exemplo, a Lua e os outros planetas através de uma luneta, que tem a mesma característica do microscópio eletrônico. Eles só são diferentes porque cada um tem a sua função. Certo? O microscópio eletrônico ele é mais para usar na ciência, no laboratório, com animais e plantas. Já a luneta serve para a gente ver os planetas, tá? E o sistema solar, e por aí vai. Mas é a mesma coisa, tá, Paulo? Tem o mesmo mecanismo que é de ampliar as coisas. A gente vê as coisas com mais facilidade. Então, vejam bem, pessoal. Já que nós sabemos que os seres microscópicos que nós vamos estudar eles só podem ser vistos por microscópio eletrônico, e a gente já sabe o que é microscópio eletrônico, é importante agora a gente falar sobre um tema que está ligado a esses seres microscópicos, tá? O que está ligado, né? Ao que nós chamamos de doenças negligenciadas. E o que são, professores, doenças negligenciadas? São, na verdade, pessoal, doenças que não prevalecem, que só prevalecem em condições de pobreza, mas também contribui para a manutenção do quadro de desigualdade.
Então, o exemplo dessas doenças, né? Por exemplo, doença de Chagas, esquistossomose, que é um verme, leishmaniose, que é uma doença que dá geralmente muito em cachorro e que pode ser transmitido para o ser humano, tuberculose, malária. E aí, pessoal, por que é importante a gente falar sobre essas doenças negligenciadas? Porque, infelizmente, são doenças que ainda continuam tendo uma alta quantidade de pessoas infectadas, e isso acontece principalmente pela falta de ação do governo e melhorar cada vez mais, por exemplo, o sistema de saneamento básico do mundo, né? E especificamente aqui no Brasil. E é muito importante a gente falar sobre essas doenças negligenciadas, porque esses seres microscópicos que nós vamos estudar a partir de agora, na verdade, são eles os causadores de algumas doenças que fazem parte dessas doenças negligenciadas. Só tem a aula do senhor, é? Oi? Só tem essa aula do senhor? Só tem essa minha aula, depois vocês estão liberados. E aí, pessoal, a gente a partir de agora vai conhecer quem faz parte, né, dessa diversidade microscópica. A começar pelo vírus, pessoal, a primeira ideia da existência do vírus aconteceu lá em 1883, né, após a perturbação das pessoas pela doença conhecida como mosaico do tabaco. E aí a ideia inicial que eles tinham sobre essa doença é de que ela era causada por uma espécie de bactéria. Mais tarde, né, com os grandes estudos sobre o Wendell Meredith, ele conseguiu cristalizar o vírus. E lá só em 1939, vejam só lá na época em que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, é que foi possível a gente ver esse vírus, né, ver a característica de um vírus através de um microscópio eletrônico. E aí, pessoal, a palavra vírus, ela significa veneno. E vejam, vírus não possuem uma organização celular, ou seja, eles não são formados por células, por exemplo, como a gente. Mas eles têm uma característica interessante, porque eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E o que significa isso, professor? O que significa, pessoal, que para poder a gente ter uma doença, para poder a gente se contaminar através, por exemplo, de uma doença viral, nós precisamos com que esse vírus adentre ao nosso corpo e infecte uma célula nossa. Por isso que eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Se o vírus ele não infecta uma célula, se ele não entra dentro de uma célula, ele não tem utilidade para nada. E aí, devido a essa diversidade de vírus, né, que não existe um consenso se ele pode ser considerado ser vivo ou não. Tá? E aí, pessoal, vocês estão vendo aqui essa foto? Os diversos tipos de vírus. Então, por exemplo, o vírus da gripe, que é conhecido como o vírus da influenza, ele tem essa característica aqui. O vírus, por exemplo, da raiva, que acomete os cachorros quando eles ficam com uma doença chamada de raiva. O vírus da hepatite, que é uma doença muito comum, que acaba dando em crianças. Né? Esse vírus aqui, que vocês também tem essas perninhas, que é chamado de bacteriófago. É o vírus que acaba infectando bactérias, tá? Então, vejam que diversidade de vírus que nós temos. E todos eles, né, cada um deles acaba causando uma espécie de doença específica. E aí, pessoal, uma grande... É muito importante a gente falar sobre... quando a gente fala de vírus, nós falamos sobre gripe, sobre resfriado. Alguém aqui já teve um resfriado? Como é? Então, vejam só, pessoal, como é que acontece, né, um resfriado? Um resfriado é nada mais do que uma infecção viral, ou seja, uma infecção que é causada por um vírus. E ele acaba, né, esse vírus acaba penetrando, pelo menos, ou a nossa boca, ou os nossos olhos, ou pelo nariz. E aí, com o meu foi bem afetado, foi o nariz, o olho, e foi a boca também, foi o cervo. Pois é. E isso acontece de diversas formas, ou seja, tem gente que tem um resfriado mais sério, um resfriado menos sério, por conta do tipo de vírus que a pessoa se expôs, tá? Tem vírus, por exemplo, que causa... Professor, gripado é a mesma coisa ou só muda porque gripado, coisa da garganta, o nariz, essas coisas? Olha, existe diferença entre resfriado e gripe.
Qual é a diferença? Um resfriado geralmente vai durar 3 dias, por aí, 3, 4 dias. Já a gripe, ela pode durar aí, semanas ou meses. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade em gripar. Então, houve uma época em que eu passava de 2 meses gripado. Por isso que todo ano eu preciso tomar aquela vacina da gripe. Aquela vacina que é dada em crianças e idosos. E é devido a ela que eu quase não tenho, na verdade, eu não tenho mais gripe. O que eu tenho, na verdade, são pequenos resfriados que duram 3 dias no máximo. E aí, pessoal, um resfriado é uma infecção viral que acontece nas vias respiratórias superiores, ou seja, na nossa boca, no nosso nariz, na nossa garganta. E aí é importante, pessoal, a gente entender que existem mais de 200 tipos de vírus que podem causar esses resfriados. Os mais comuns pertencem à família dos rinovírus, que são esses resfriados que a gente acaba tendo comumente ao longo do ano. E aí o vírus do resfriado, ele penetra, né, através da nossa boca, ou pelos olhos ou pelo nariz. E aí esse contágio, ele pode acontecer através do ar ou por um contato físico. Então, vamos supor que vocês estejam, por exemplo, no mercado. Toque em um local onde esteja o vírus e acabem levando até o nariz, vocês acabam ficando infectados. E aí, crianças e pessoas com imunidade baixa acabam tendo mais vulnerabilidade a possuir essas infecções. E aí, pessoal, vejam só algumas doenças que são causadas por vírus, né? Catapora é uma doença causada por um vírus. A rubéola, sarampo, a dengue, a febre amarela, a cachumba, gripe é causada por vírus. Então, aqui, pessoal, nessa imagem, a gente vê várias bolinhas vermelhas, na verdade, é a doença que a gente conhece como sarampo. Alguém aqui, pessoal, já teve cachumba? Eu não. Pois é, mas isso, na verdade, é uma doença que pode acometer qualquer tipo de pessoa e é muito comum na sociedade. Muito comum de verdade. Ocorre um inchaço, né, dos nossos glândulos linfáticos, que ficam aqui no nosso pescoço. Se não for tratado logo, né, com repouso e medicamento, a pessoa corre risco de morte. Que nem já teve um caso aqui em Coité do Noia, de uma mulher que acabou morrendo da decorrência da cachumba. Felizmente, hoje, nós já temos vacina para a cachumba. Então, só pega a cachumba quem não for vacinado. Né? Eis uma característica interessante que nós precisamos saber. E aí, pessoal, quando a gente fala de vírus, a gente acaba tendo que falar sobre a pandemia, né? Sobre o coronavírus. Então, quando terminar essa aula aqui, existe um vídeo, tá? Que eu vou deixar para vocês lá no Google Sala de Aula, que vocês precisam assistir para poder responder a atividade, que fala sobre o coronavírus, né? Como surgiu o coronavírus e o que é o coronavírus. Muito importante para a gente compreender, né, sobre essa temática dos vírus, tá certo? E aí, pessoal... Apesar que foi avisado, né, professor? Pois é, né? Não quiseram confiar no cara lá, o cara é especialista, já falou, vai vir um vírus. Ele ainda foi o primeiro a pegar, olha só como é, viu? Foi um dos primeiros a morrer diante de tantos que já morreram. Né? Então, pessoal, para vocês verem a importância da gente se cuidar, né? Infelizmente, a gente está diante de uma pandemia, graças a Deus, graças aos cientistas, a Deus, nós temos vacina, e o que nós temos que torcer a partir de agora é que ela chegue e que diminua essa quantidade de mortos e a gente possa visitar os nossos parentes, andar sem essa máscara e não nos preocuparmos tanto, né, com toda essa situação. Ir para a escola, né, enfim, fazer as coisas que nós estávamos fazendo antes dessa pandemia. E aí, quando nós falamos de vírus, é importante também a gente falar sobre um caso que apareceu recentemente, né, atual, que tem a ver com a gripe aviária. E qual é a grande característica disso? É porque até um tempo atrás, a gripe aviária, ela só atingia as aves. E aí, na China, ocorreu esse primeiro caso de gripe aviária
em um humano, né? Para vocês verem aí. Ah, professor, tudo acontece na China e isso, aquilo lá. É porque, pessoal, infelizmente na China ocorre a alimentação de diversos tipos de animais. Por exemplo, eles comem escorpião, Né? macaco, enfim, Cobra, Macaco. Macaco. tudo. Aí, Lacraia. pois é, pessoal. Uma formiga, enfim, é uma cultura diferente da nossa. Mas, não, mas uma coisa que eles combinaram que eu já comi foi. Como é? Rã. não comi rã. Tem carne de frango. Gosto de frango, professor. Sabe outra coisa que tem gosto de carne de frango? Carne de caçaco. Nunca comi. Eu já comi. De cobra eu nunca comi. Também não. Eu tenho vontade de comer carne de jacaré. Mas. O jacaré é ruim, professor. É ruim? Eu achei ruim. Pois é, ainda bem, ainda bem. E teve Eu já- uma vez que eu fui, né? Nunca tá assim que usava carne de jacaré. Aí ele servia suco de limão, né? Sim. Aí pedimos. Sai de lá pra botar foi cachaça no limão. Oxi. É, Pois é. Aí, eu também já tive a oportunidade de comer carne de polvo, mas eu não comi não, porque eu não gosto muito ah, agora aí com farinha, daquele jeito. Eu não comi porque Beleza. Com farinha vai tudo. Verdade, com farinha vai tudo. Até se mistura. Verdade. Eu não comi o polvo porque O professor vai ter aula amanhã? Tem. amanhã tem. Só eu acho que eu acredito que não vai ter. Eu acredito que é na sexta-feira. Mas eles vão avisar, certo? Amanhã é corpo de Cristo. Oi? Amanhã é corpo de Cristo, professor. Eu sei que é corpo de Cristo. Aí, se não tiver aula amanhã, eles vão avisar no grupo, tá certo? Tá certo. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, tem outro vídeo que é bastante interessante, que seria legal vocês verem, que está relacionado ao uso de vacinas. Eu sei que existe aquela controvérsia de que vacina causa outras doenças, que vacina acaba causando alguns malefícios. Mas a real, pessoal, é que até hoje não existe nenhuma comprovação da ciência, diante dos estudos que ela já fez, que realmente digam que as vacinas elas causam outros tipos de doenças. Muito pelo contrário. Eu sou a prova viva de que a vacina da gripe funciona com muita facilidade e da forma correta. Porque, por exemplo, eu tomo vacina desde os meus 5 anos de idade. Hoje eu já tenho 19 anos. Ou seja, faz aí uns 14 anos que eu tomo todos os anos a vacina da gripe, e é ela quem me ajuda a não ficar gripado durante o ano, tá? Então, só para dizer que eu deixei outro vídeo que fala como surgiram essas ideias das vacinas, né? E como é que ela age no nosso corpo. Uma coisa muito interessante, né? Que ele vai falar um pouco sobre uma doença que já está erradicada por conta da vacina, que é a doença que nós conhecemos como varíola. Ô, professor, Diga aí. o senhor trabalha, né? Matéria de ciências, né? Isso. Como é lá na faculdade? O senhor mexe nesses negócios aí? Fica vendo as coisas ou é normal assim? Só escreve. Não, a gente tem a parte prática, né, que é de realmente mexer com os produtos. Então, por exemplo, na faculdade, a gente corta rã, sapo, cobra, para ver as suas estruturas, ver a sua pele, ver os seus órgãos. Né? A gente também vê, através do microscópio lá que eu mostrei para vocês, a estrutura da folha, para estudar um pouco mais. Então, a gente mexe com muita coisa que está relacionada à ciência, sabe? E tem pessoa que fala que cobra não tem família, vai brincando. Tem. Do ponto de vista... Sim. Uma coral, viu? do ponto de vista Bati da lá em ciência... casa, taco de pau. No outro Cobra dia coral. tem uma bichona preta. Uma bichona preta bem na porta. Nós passou direto. Na hora que nós voltou, a bichinha já tava aqui, ó, que nem tivesse dormindo. Aí meu padrasto, né?
Pegou lá o taco de pau que encostava o banheiro. É aqui, ó. É o que mais acontece, Ah, né, eu na vou nossa matar ela de região. pé. Então, ele pisou lá de pé todinho. Eu já não ser mordido. E ele aqui pisando lá de pé, ó. Tá. Hein, Paulo, você mora onde? Bora aqui na Coab. Ah, sei onde é. Eu moro aqui no Poção. Mas é realmente. A Isso minha tia mora aí. Oi? A minha tia mora aí. E é? Quem é sua tia? Conhece a Graziela? Conheço sim. Ela mora um pouco perto de mim. Então vejam só, pessoal. Entendi. Isso é o que mais acontece, né? Com locais onde nós moramos um pouco perto de sítio, né? Ou de algum local que tenha mata, enfim, que é muito comum na nossa região, né? Então, não se esqueçam de assistir esse vídeo sobre vacinas, que é muito importante para vocês compreenderem a importância da gente manter a nossa vacinação em dia e de se vacinar sempre que surgir uma nova doença, como é o caso dessa vacina da Covid-19. E aí, pessoal, outro ser vivo que Para nós... proteger as pessoas? Oi? Para proteger? Com certeza, com certeza. Proteger as pessoas e evitar com que haja novas doenças, né? Por E exemplo... evitar aglomeração. Oi? E evitar aglomeração. Isso mesmo, usar álcool 70, enfim. Todas essas regras aí que a gente já conhece há mais de um ano, né? Então, vejam bem, pessoal. A gente já falou um pouco sobre os vírus e agora nós vamos falar um pouco sobre os protozoários, tá? Os protozoários, eles são, na verdade, mais conhecidos por aqueles seres vivos que causam algumas doenças na gente, tá? E quais são essas características dos protozoários? Eles são seres vivos que possuem uma única célula, por isso que nós chamamos eles de unicelulares, e são obrigados a se alimentar de outros seres vivos. Por isso que eles fazem uma nutrição heterotrófica. Aí eles estão, pessoal, no reino dos protistas, tá? E é mais comum a gente encontrar esses protozoários, por exemplo, tanto em águas doces ou salgadas, quanto em locais secos a úmidos. Um exemplo básico, né, de doença causada pelo protozoário, por exemplo, é a giardíase, que é um verme intestinal, que ele pode estar aí na nossa água, quando ela não é tratada da forma correta, e em alimentos quando nós não o higienizamos. E aí, como é que esses protozoários eles se reproduzem, né? Eles se reproduzem, pessoal, tanto por divisão binária, que pode também ser chamada de cisciparidade ou bipartição. Então, imagine que você tem um protozoário aqui na sua mão. Aí, para poder esse protozoário se dividir, se reproduzir, ele precisa, né, um protozoário se dividir em dois. Por isso que nós chamamos de divisão binária, ou cisciparidade, tá? E aí, pessoal, um exemplo aqui de alguns protozoários, né? O professor sabe o que eu aprendi? Diga aí. Que não pode lavar o arroz. Lavar o arroz? Não pode, sabe por quê? Ah, Porque tira 75 de alguma coisa dele, como me lembro. é verdade. Mas o arroz branco, ele não pode ser lavado, né? Então, tira 75%. Pois é. Porque tem um arroz parbolizado que ele acaba vindo com o amido em excesso. E aí, às vezes é bom a gente lavar. Mas se não lavar, não tem problema não. Mas é isso aí, Paulo. Então, vejam só, pessoal, algumas doenças causadas pelos protozoários. Amebíase, a doença de Chagas, a leishmaniose visceral, que é aquela também que nós chamamos de calazar, giardíase, malária e outras. Para vocês terem ideia, vocês estão vendo aqui, ó, essa foto? Sim. Um negocinho bem roxinho. Tô. Esse aqui é o protozoário que causa a doença que nós conhecemos como malária. E aí, um exemplo aqui do vetor da doença, né? De quem causa a doença de Chagas é o barbeiro. Né? Esse aqui é o animal responsável pela doença de Chagas. Ele acaba nos picando e infecta o nosso corpo com um protozoário que faz com que o nosso coração, né, através da doença de Chagas, não consiga bater da mesma forma que era antes e reduz a nossa vida
da nossa expectativa de vida. Uma pessoa que tem doença de Chagas, geralmente, né, é muito difícil ter uma pessoa que viva mais do que os seus 50, 60 anos. É justamente por conta da doença que a pessoa vai perdendo um pouco da função cardíaca. E aí a pessoa acaba não resistindo muito tempo. E aí, pessoal, por último... Um que devia estar em extinção aí, ó. Pois é, né? É. Verdade. Não um passarinho, um sapo, que é muito importante para Né? a sobrevivência. Boa colocação, Paulo. Ô, professor, uma dúvida que eu tenho. Diga aí. Por que não deixar a mosca em cima da ferida? Ou fala que ela bota ovo. Justamente, ela acaba se reproduzindo e aquele ovo que a gente chama vai formar uma larva. E essa larva, ela tem a propriedade de comer carne. De comer a nossa carne, entendeu? Por isso que é muito importante. É o que a gente chama popularmente como bicho. Bicho, entendeu? Sim. Sim. Então, vejam só, pessoal. Dando continuidade, né? A gente vai falar um pouco agora sobre as bactérias. E quem são as bactérias? As bactérias, elas são seres simples, tá? E são considerados unicelulares, procariontes, ou seja, só possuem uma única célula. Elas pertencem ao domínio da bactéria. Oi? Não, porque o microfone dele fica ligado assim, é buga quando você fala. Sim. Aí, eles são seres vivos que possuem apenas uma única célula, estão presentes no domínio da bactéria, que é um domínio específico criado pela ciência, são heterotróficas, ou seja, elas não produzem o seu próprio alimento, como é o nosso caso, elas precisam, né, comer o alimento de outra origem, e as bactérias, pessoal, elas estão junto com os fungos e fazem parte dos decompositores. Alguém aqui sabe o que são decompositores? Os decompositores, pessoal, na verdade, eles são aqueles responsáveis. E aí? Alguém sabe falar? Alguém quer falar? O que são decompositores? A bactéria Pessoal, os decompositores são seres heteróticos que atuam principalmente na ciclagem da nutriagem a realizar o processo de decomposição fungos. Só isso que eu sei. Eles se juntam, né? As bactérias eles se juntam com os fungos e são conhecidos como decompositores porque eles fazem essa ciclagem da matéria. Por exemplo, ele transforma uma fruta que não presta mais em nutrientes para outras plantas e outros animais, né? E há também, pessoal, né, as bactérias elas se reproduzem da mesma forma que os protozoários, por meio da divisão binária. Nós temos uma bactéria e ela se divide em duas. E assim acontece em várias e várias vezes. E há também, pessoal, as bactérias que são fixadoras de nitrogênio, que, na verdade, ela é um tipo de bactéria boa, que indica o quanto um solo ele é fértil. E aí, pessoal, uma característica da gente identificar a presença de bactérias no solo, por exemplo, da nossa casa, ou ao redor da nossa casa, é quando vocês arrancam, né, alguma planta e ela possui essas bolinhas aqui, que nós chamamos de nódulo. Por exemplo, isso aqui é uma raiz de um feijoeiro. Quando existem esses nódulos aqui, é uma forma de nós identificarmos que lá possui bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí, como é que acontece, né, essa fixação do nitrogênio? Então, vejam só. Existe nitrogênio na nossa atmosfera. Inclusive, nós não respiramos somente oxigênio. Nós respiramos também gás nitrogênio. E aí, devido à ação dessas bactérias, a catalisação, né? Banheiro, professor. Oi? No banheiro. Tá. E aí, devido, né, à ação dessas bactérias, a captação, ou seja, a retenção desse nitrogênio, e ele é transformado nas raízes em nutriente para a planta e para o solo. Tá?
Então, essa aqui é um dos benefícios das bactérias. E aí, pessoal? Nós Sabe temos... o que seria ruim, professor? Oi? Sabe o que seria ruim? Diga aí. Mesmo a pessoa sem ter árvore assim, né? Se não existisse essas coisas, nós não ia respirar bem, não ia ter sombra. Pois é. Uma Ia das morrer queimado. características, uma das características muito importantes das árvores é que elas retêm o gás carbônico, que é um gás muito tóxico, e aí no processo de fotossíntese ela libera oxigênio de volta para a atmosfera. Então, se o mundo viver sem árvores, a gente morre. De certeza a gente morre. Então, vejam só, pessoal. Dando continuidade, nós temos alguns tipos de bactérias. Nós temos as bactérias que é conhecidas como cocos, que são em formato de cocos mesmo, né, de bolinhas. Por exemplo, nós temos aqui ó, a Diplococos, que são formadas por dois cocos. Uma bactéria né, que tem esse formato conhecido como Streptococcus pneumoniae, que é aquela que causa a pneumonia bacteriana. Nós temos, por exemplo, a Staphylococcus, que é responsável por algumas infecções no nosso corpo. Aí nós temos também, por exemplo, alguns bacilos, as bactérias do tipo bacilos, que são representadas dessa forma aqui, ó. E também nós temos outros, como, por exemplo, flagelado, que é a bactéria conhecida como salmonella. Por exemplo, uma bactéria que está presente em ferros enferrujados, né? Que é conhecido como endósporo. É a Clostridium botulinum, que causa a doença que nós conhecemos como botulismo. E nós temos outra aqui, pessoal, que é muito interessante, chamada, né, de Espirilo. Ela tem o nome de Heliobacterium pylori, que é uma bactéria que está presente no nosso estômago, por exemplo. Pessoas que têm gastrite, geralmente têm esse tipo de bactéria aí no estômago. E aí, algumas doenças, pessoal, causadas por bactérias. A cólera, né? A cólera, o botulismo, o tétano, a tuberculose, a pneumonia bacteriana. No entanto, há bactérias que não apresentam riscos para a nossa vida. Pelo contrário, ajudam na nossa sobrevivência, como é o caso das bactérias da flora intestinal. Mas antes da gente entender sobre o que é, na verdade, essas bactérias da flora intestinal, aqui está, pessoal, o desenho, né, a representação de dois tipos de bactéria. Essa primeira aqui é a bactéria do botulismo, a Clostridium botulinum. E essa outra bactéria aqui é a bactéria do tétano, que é conhecido como Clostridium tetani. Tá? São nomes científicos. Mas uma causa o botulismo, que causa paralisia dos nossos músculos, se a gente acabar ingerindo, e a outra é a Clostridium tetani, que é quem causa o tétano. Mas se você estiver vacinado, você não pega a doença, para vocês terem ideia. E aí, pessoal, falando um pouco sobre as bactérias boas, eu também deixei um vídeo lá no Google Sala de Aula, que se chama Bactérias do Intestino Influenciam na Variação de Humor e Peso. É um estudo, tá, realizado numa universidade, e que vai mostrar um pouco, pessoal, dessa relação entre as bactérias e a importância delas para o funcionamento do nosso intestino. Tá? Tá bom. E aí, pessoal, diante né, desse assunto sobre a diversidade dos seres vivos, eu agradeço a interação de todos vocês. Por hoje é só, tá? Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto? Querem fazer algum comentário? Não, todas as que eu tinha eu já falei. Não. Maravilha. A Maria Amanda aí ficou calada a aula toda. Quer fazer alguma pergunta? Não. Tá certo. Deixa eu só perguntar. O Gabriel Oliveira é o Gabriel Silva de Oliveira, não é isso? Gabriel? Arrasou. Oi. Você é o Gabriel Silva de Oliveira, não é isso? É Gabriel Silva da Oliveira. Maravilha. E aí, eu já fiz a presença aqui. Gabriel Silva de Oliveira, Maria Amanda Silva Santos e Paulo Sandro Bastos Júnior, não é isso? Isso.
Maravilha, pessoal. Olhem só. Eu vou postar essa gravação